Agora tá. Boa tarde, amigos da Rádio Local Mais. Estamos aqui bem felizes em poder iniciar hoje a nossa conversa com vocês, passar 1 hora das 17 até as 18 horas, tendo um tempo precioso e interagindo com pessoas, interagindo com você. E nós vamos iniciar o nosso programa. Hoje eu estava pensando assim, como é que a gente vai fazer essa introdução? Sobre o quê? E é muito bom a gente poder pensar no momento. Qual é o momento que nós estamos vivendo? E eu lembrei de uma coisa muito importante, que é o final das férias. A criançada está voltando todas para a escola agora, as férias estão se encerrando, mas também vem aí um feriadão, que é o do carnaval, né? Culminou final das férias, e já vai dar uma emendadinha mesmo, né? Mais um pouquinho de dias. Então, e eu pensei em algo que eu quero conversar com você sobre isso. Tem um ditado que diz que a imprudência é inimiga de Deus. Que todas as coisas que nós vamos fazer, nós devemos ter um discernimento para compreender as coisas lá na frente. O que é que elas vão acontecer? Vocês todos sabem que quando chegam os feriadões, as estradas ficam muito lotadas. Aliás, pensando em estrada, algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um livro que dizia assim: Sem Segredo das Pessoas Felizes. Tinha também Sem Segredo de outras coisas, mas eram 2 livros que eu tinha, que eu sempre estava lendo. E uma dessas recomendações que tinha nesse livro sobre ser feliz, falava justamente sobre isso, sobre horários onde o trânsito está muito pesado, horário do rush, onde tinham muitos carros na rua. Então ele falava assim que a gente deveria cuidar de, dentro das nossas possibilidades, evitar esse momento, né, esse tempo de sair quando o trânsito está muito pesado. A gente até pode levar também, acrescentar e dizer assim, acrescentar para a nossa vida, que a gente deve ter muito cuidado para a gente nunca se colocar em ambientes de vulnerabilidade. Todos nós sabemos que a vida é um risco só. Tu viver, tu já está arriscando, né, morrer. Mas existem realmente situações que, se você puder evitar, se estiver em você evitar, então faça isso. Então, agora que vai ter, a gente sabe, sai 1 milhão da capital e vai para o interior, vai para as praias, vai passar o feriadão desse período de carnaval, vai para retiro, vai, né? Então, procure os melhores horários, né? Os horários menos, que as estradas não estejam tão superlotadas. E na volta também tem um outro agravante, que é quando todo mundo decide voltar no mesmo horário e as pessoas ficam muitas horas dentro do carro. Parece que isso não tem nada a ver com a proposta do nosso programa, mas eu acho que tem a ver, porque se nós somos pessoas que acreditamos em Deus, e o nosso Deus, ele nos ensina a viver uma vida boa, longa e boa. Isso é de Deus. Então a gente tem que entender determinadas coisas que estão acontecendo em nossa volta e sermos pessoas precavidas. Você vai voltar depois do almoço, na terça-feira ou no domingo, enfim. O dia que você vai voltar, e não tem outra maneira, você vai encontrar congestionamento. Mesmo até um dia desse, uma amiga falou para mim: nossa, eu decidi voltar de madrugada. E parece que todo mundo decidiu voltar de madrugada também, né? Então, vai ter aqueles horários que a gente vai tentar fugir, mas vai acontecer das estradas estarem muito lotadas. Vamos então pensar a esse respeito.
Se você já sabe que ficar muito tempo dentro do carro, então leve água, congele água, né, dentro de uma garrafa, que mesmo que fique muitas horas, ela vai descongelando e sempre vai estar geladinha. Leve biscoito, se você tiver criança, leve para as crianças coisas para elas beliscarem. Eu sei que os homens não gostam que as crianças comam dentro do carro para não sujar, mas é muito melhor as crianças estarem beliscando do que estarem brigando. Vai chegar um tempo que os homens vão ficar muito mal-humorados, porque me representa que eles são um pouco mais impacientes com as mulheres, né? Levem músicas boas, músicas tranquilas e também músicas animadas. Procurem falar sobre coisas boas. Gente, eu tô dando um monte de dicas, né? Para que o seu retorno ou a sua ida não se torne uma coisa tão desagradável. Ficar tanto tempo dentro de um veículo. Tem pessoas que vão daqui a Tramandaí e que levaria 1h30 e levam às vezes até 3 horas. Não estava prevenido, e ali na estrada não tem onde comprar água e começa aquele clima ruim. Não deixe que nada roube a sua paz, mesmo quando você for se programando para descansar, mesmo quando você estiver voltando daquele período que aconteceu tanta coisa boa. Então não deixa que ninguém tire, né, esses momentos. Agora, lá na praia, quando você estiver lá, aproveite para dormir. Aproveite para fazer o que você gosta. Preste bem atenção. Eu já vi pessoas falar assim: eu não quero viajar porque a minha rotina vai ser a mesma. As mulheres falam: eu vou ter que ir para a cozinha, eu vou ter que ter um estresse, que é muita gente, que é muito assim. Faça uma combinação entre vocês, um revezamento. Não deixe só a mamãe, né, te tirar a cozinha. Procurem criar, né, realmente momentos de descanso. Agora, se você gosta de ler, você é uma pessoa que gosta de investir nisso, fala, aproveitar minhas férias, eu quero me agarrar num livro, eu quero ler. Então, pegue um livro. Não precisa ser livro grande, porque aí você não vai dar conta, vai ficar lendo muito, né? Livros menores, porém livros inteligentes que vale acrescentar. Faça isso, que é muito bom. Você está nas suas férias, você está tirando um dia de descanso, então aproveite. Agora tem a principal de todas essas recomendações. Tire férias, tire dia de descanso, mas não tire férias de Deus. Não faça isso. Não pense que agora sim eu estou aqui na praia, eu vou me soltar, eu não tenho hora para ler a Bíblia, não tenho hora nem para orar, nem para isso. Existem certas coisas na nossa vida que elas precisam nos acompanhar todos os dias. Nós não podemos abrir mão. Como que eu vou tirar férias do meu Deus? Como que eu vou perder aquilo que durante um ano inteiro eu estou construindo? Nós estamos numa jornada de leitura da Bíblia diária. Hoje foi o capítulo 50 do livro de Gênesis. Não vai voltar agora que você vai voltar, você já se perdeu todo, não. Mantenha a disciplina, isso sim. Não se esquecer, não dar brecha na sua vida, não abrir nenhum espaço para que o inimigo entre e venha destruir aquilo que com dificuldade você construiu. Aproveite, os nossos jovens vão estar, a maioria deles no retiro, né? Vão estar investindo na sua vida espiritual. É um tempo maravilhoso. Eu sei, meus filhos sempre se criaram participando de retiro. Nos últimos anos, nossa rotina já não nos permite ficar todos os dias. A gente já não tem isso. Eu e o meu marido, pastor Benítez, a gente criou uma outra rotina dos que ficam na cidade. Dos que pegam, assim, a Porto Alegre está vazia, então a Porto Alegre fica para nós. Nós temos uma cultura. Chega
nesses dias de feriadões, que tá limpa a cidade, é bom ir num cinema tranquilo, fazer umas programações assim também. E outra, nós vamos ter os cultos normais da igreja também, tanto no domingo pela manhã, como pelo domingo à tarde, às 18 horas, temos a nossa rotina. Mas os nossos jovens estão lá, né, aproveitando. Mande, se você ainda não se programou com relação à juventude, não deixa o pessoal cedo por aí, perdido por aí, sem fazer nada. Eles gostam, porque lá, além de todas as ministrações que eles vão receber, ainda tem a parte de lazer, a parte de convivência, é tudo muito saudável. É um combustível que eles recebem para iniciar esse ano. É bom para voltar às aulas, é bom para voltar para as atividades da igreja, é bom para a sua vida no seu cotidiano. Enfim, você que é mãe, você que é pai ou tio, avô, avó, incentive o seu jovem para que ele esteja durante o retiro. Você já prestou atenção quantos testemunhos nós temos das coisas maravilhosas que acontecem durante o retiro? São batizados no Espírito Santo. Alguns nem são batizados nas águas, e eles decidem ali, e ali mesmo eles se batizam. Eles tomam uma decisão para viver para Deus. Então, este período de final de férias e mais esse feriadinho de carnaval, então vamos potencializar a nossa fé. Ficam essas dicas aí para você e para toda a sua família. Bem, o nosso convidado de hoje, como nós já falamos, né, nós publicamos e fizemos, é o Eduardo Garcia, que é um soldado da PM e é uma pessoa muito querida para nós, para mim, pastor Benites, para a nossa comunidade ali da sede. É um rapaz que tem muitas experiências e eu convidei já faz bastante tempo, faz mais de 2 meses que eu venho falando para ele: Eduardo, eu quero que você vá no nosso programa, porque você vai poder contribuir. E se você, meu ouvinte, que está aí ligado, você tiver alguma pessoa da sua família ou amigos seus que são policiais ou que tem parentes, chame essa pessoa, compartilhe, marque ali no Face ou ligue para ele e fala: assista esse programa aí, porque eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Deus vai lhe dar uma visão diferente daquela que muitas vezes nós temos. Aliás, nem é diferente, eu digo até que é mais aprofundada dessa questão da profissão. E nós vamos, na verdade, tentar fazer um link entre a profissão e a missão. Porque, na verdade, a nossa vida é uma só, né? Não temos vida secular. Nós só temos vida espiritual, porque somos seres espirituais. Então, aonde nós estamos ali levando o reino do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, pastora. Pode se apresentar e fale como foi que você se converteu. Como você conheceu Jesus, Eduardo? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, pastora. Eu me converti com meus 7 anos de idade, lá na cidade de Pelotas. Eu estava jogando futebol numa pracinha e um senhor de uns 70 anos, mais ou menos, ele passou no meio do nosso jogo com a Bíblia na mão. E ele, aquilo ali me chamou a atenção, que ele estava com a Bíblia, né? E aí eu disse para minha mãe: vamos ver onde que ele vai. E aí nós seguimos ele. E ele entrou numa congregação da Igreja Quadrangular lá em Pelotas. E ali nós entramos, eu e a minha mãe, nós aceitamos a Jesus. Ouvimos uma palavra ali sobre a salvação, sobre a cruz. E ali nós tomamos a decisão de aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus, a minha mãe, ela estava desempregada. Quando nós chegamos em casa, deu acho que assim uns 10 minutos, uma tia minha conseguiu um emprego para minha mãe, conseguiu algumas coisas que a gente estava necessitando no momento, e dali em diante a nossa vida começou a ir para frente, começou a andar, e foi onde nós aceitamos a Jesus quando eu tinha 7 anos de idade, através de uma pessoa que não teve vergonha de carregar a palavra, de andar com a Bíblia. Muitas vezes temos vergonha de
de mostrar aquilo que a gente segue, aquilo que a gente serve. E essa pessoa, se ela tivesse tido vergonha naquele dia de ter saído com a sua Bíblia, talvez eu não teria chamado a atenção que me chamou a ponto de eu ir para a igreja e aceitar Jesus. É interessante isso, né? Porque é um senhor de 70 anos e evangelizando uma criança de 7 anos. Realmente, no Evangelho não tem essas barreiras, né? Sim. Toda alma é uma alma e toda alma é uma alma muito preciosa. Eduardo, como segundo tema do nosso programa hoje, como você consegue conciliar uma profissão que é cheia de confrontos, né? Uma profissão que não é fácil mesmo, né? Com o exercício da sua fé. E dentro disso, você pode falar a respeito de você mesmo. Como você vê a sua pessoa exercendo ao longo desses anos? Quantos anos que você já está servindo a brigada? 15 anos. Uma vida, né? Desde 2005 eu servi o Exército lá em Pelotas. 2006 eu vim para Cachoeirinha para trabalhar. E foram até agora o momento já há 15 anos. É uma profissão assim que tu tem que ter vocação, tu tem que gostar, e por muitas situações que tu passa no teu dia a dia, tu tem que estar bem psicologicamente, emocionalmente, porque tu mexe com o teu, apesar da gente, muitas pessoas olham para um policial e dizem, não, os caras são de ferro, não sente nada. Não, por trás de uma farda tem um ser humano ali. Então, a gente, muitas vezes, das 12 horas de serviço durante o dia ou durante a noite, tu recebe uma carga assim, muito pesada tu sai para o serviço, tu não sabe se tu vai voltar. A criminalidade hoje está bem alta, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. E então tu não sabe o momento que tu vai entrar num confronto, que muitas vezes tu vai ter que tirar a vida de uma pessoa devido ao confronto ali, porque nós somos treinados para efetuar um disparo de arma, nós somos treinados para um confronto, nós passamos por um treinamento, né? E ainda mais a gente, assim, como cristão, tu tem o que ver aquela pessoa ali também, ela é um ser humano, ela é uma alma, né? Jesus derramou o seu sangue por aquela pessoa. Por muito tempo eu olhava assim e pensava, é só um ladrão, ele roubou, estuprou, matou, mas só que por trás disso daí ele é uma pessoa, ele tem uma família, ele tem uma mãe, um pai, ele tem um filho. E a Bíblia ela fala que nós devemos olhar para como Cristo olhou, ter o mesmo sentimento que Cristo, né? E muitas vezes assim é difícil tu te colocar nessa posição, mas a gente tem que se colocar numa posição como se fosse Cristo ali, para olhar para aquela pessoa, independente do que ela fez, do que ela deixou de fazer. Jesus derramou o seu sangue por ela. Jesus morreu na cruz por ela também. Então, muitos colegas meus não são cristãos, a grande maioria não é, e eu me apego muito na palavra, por causa da carga emocional que a gente recebe durante um turno de serviço. Certo. Tu passa por muitas situações que, se tu não tiver ali a certeza da tua fé em Deus, de tu acreditar, tu saber que tu tem alguém que tu pode confiar, que tu pode acreditar, que tu pode, mesmo cansado, sobrecarregado, tu pode chegar que ele vai te aliviar. Amém. Eduardo, ao longo desses 15 anos que você está no exercício da sua profissão, tem um episódio que te marcou, e que se você pudesse voltar nesse lugar, nesse episódio, você faria diferente? Ou enfim, né? Resume para nós assim, algo que aconteceu que foi de grande impacto emocional.
te carregou, assim, né? Porque eu imagino que é muito tempo, tu viveu muitos, né? Difícil a gente falar de todos, mas um que realmente te marcou e você pensa hoje, olhando com essa maturidade de fé que hoje tu tens, tu pensa assim, poxa, poderia ter sido diferente. Passei já por diversas situações que marcam a gente, assim, bastante. Uma das situações, assim, que eu passei, que me marcou bastante, foi num confronto onde uma das pessoas veio a óbito, num confronto com a minha guarnição, e depois aquilo ali no que passou, aquilo ali que deu uma esfriada daquela ocorrência, assim, o meu emocional, eu parei para pensar, poxa, eu tirei a vida de uma pessoa. Ele, independente de ter atirado em nós, de estar num local de crime, num ponto de tráfico, era uma pessoa, né? E hoje eu não sei se ele morreu com a salvação ou não, né? Não cabe a nós julgar, né? Não sabe como estava o coração daquela pessoa, né? Mas apesar dela ter vindo a óbito durante um confronto, né? Eu fiquei pensando, esse menino ele tinha uma mãe, ele tinha um pai e ele tinha uma filha, ele tinha uma família. Puxa. Né? Então isso foi uma das situações que me marcou bastante. E outra situação também foi que uma ocorrência que eu peguei um rapaz não, ele já tinha, eu acho que mais de 40 anos, eu não me lembro a idade dele. Ele estava estuprando uma menina de 7 anos. E nós pegamos ele no ato ali, né? E aí, tu como um policial, tu ter que olhar para aquela pessoa, tu ter que proteger ela, né? E tu ter que saber medir ali as consequências do ato que ela estava cometendo, e a gente como cristão, tu ter que olhar para aquela pessoa e saber que aquela pessoa, ela, por mais grave o crime que ela estava cometendo, Jesus ama ela. Então, e tem solução para a vida dela, como muitos dizem, não tem solução, tem solução. Jesus é a solução para a vida de cada um deles. Então, isso marca muito, porque são atitudes que muitas vezes a gente tem que tomar ali, tu tem que pensar e olhar com os olhos de Cristo, ter o mesmo sentimento, te colocar, se fosse Jesus que estivesse chegando aqui, e pegasse esse homem estuprando essa menina de 7 anos, o que Jesus faria com ele? Né? Então tu tem que te colocar no lugar, a gente como cristão, tu tem que se colocar no lugar de Cristo e olhar e amar aquela pessoa, proteger, é o que cabe a nós. Já sim, algum confronto que tu viveu assim, né? Essas diligências que vocês fizeram e que envolvia morte, já teve a oportunidade de tu ver alguém, tu olhar para alguém e tu ver nos olhos dessa pessoa demônio? Já. Tu já viveu isso? Como é que foi isso? Já. Porque esses ambientes têm uma conotação espiritual forte, né? É vida, é morte. Nós fomos ver, nós tínhamos uma denúncia, né, de um ponto de tráfico, e quando nós chegamos com uma viatura, tinha 2 rapazes que estavam ali traficando, eles estavam armados, houve confronto, e tinha uma mulher junto. E essa mulher, no momento que a gente desembarcou da viatura, ela incorporou, ela manifestou o demônio ali. Ela se manifestou através dela ali. E ele falava várias coisas para nós, né? E eu repreendi ele no nome de Jesus. No momento que foi repreendido, aquela mulher ali, ela caiu e ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela estava possuída. Ela estava possuída, ela não sabia o que estava acontecendo. Tanto que ela olhou para nós, o que está acontecendo aqui? E aí depois eu expliquei para ela, que eu tive a oportunidade de conversar com ela, explicar. Ela foi presa pelo tráfico, não se eximiu do crime dela. Os outros 2 rapazes que haviam
confrontado com nós também foram presos, e eu tive a oportunidade de conversar com ela, e ela me disse que durante a conversa, que ela era uma mãe de santo, que ela fazia vários trabalhos, e que ela não... E aí eu contei o que tinha acontecido com ela, né? E ela disse que ela não lembrava de nada do que tinha acontecido. E essa foi uma situação assim que me marcou bastante, bem atípica, bem assim, tipo, os dois colegas que estavam comigo, eles não são cristãos, e eles não sabem, ficaram assim meio sem entender o que estava acontecendo, o que aconteceu ali. Então, mas eu tive a oportunidade depois de falar de Jesus para ela, eu tive a oportunidade de falar para esses dois rapazes que foram presos. Cabe a eles aceitar ou não, né? Decidirem. Então, mas uma semente foi plantada ali. Com certeza. Eduardo, assim, quando um policial, né, ele tem esse tipo de episódio na vida dele, que ele é a vida dele ou da outra pessoa, e no fim ele tem que fazer uma escolha ali, né? E aí vem a pessoa a óbito. Como ficam as suas emoções? Como é ele chegar em casa? Como são as noites dele? Porque a gente até imagina assim, essa profissão vai embrutecendo de uma certa maneira. Mas se tu é cristão e tu tem a sensibilidade do Espírito Santo, como é que acontece? Como se isso elabora dentro de você? Pra gente que é cristão, quando tu passa por essas situações aí, eu lembro da primeira vez que eu passei por essa situação, eu fiquei uma semana sem dormir. Eu não conseguia dormir, eu deitava assim, eu dormia 1 hora, me acordava, me vinha a cena, e depois com o passar do tempo, não é que eu fui acostumando, mas eu fui entendendo que, dependendo da minha profissão, isso poderia ocorrer. Durante o meu tempo de serviço. E tu tem que te apegar à palavra, à oração. Já a pessoa que não é cristão, que passa por essas situações, geralmente a tendência é o coração endurecer. Porque tu recebe uma carga muito pesada durante o teu turno do serviço ali. Então o teu emocional fica abalado, tu vê diversas coisas, né? E muitas vezes a justiça humana quer prevalecer. E aí então a gente tem que olhar com os olhos de Cristo, não tem como, né? E tu chegar em casa, talvez você que está nos assistindo aí, você é uma esposa de um policial, ou um esposo, ou tem algum familiar que é policial. Muitas vezes a gente chega cansado, estressado do serviço, muitas vezes a gente só quer tomar um banho, descansar, ficar em silêncio, e muitas vezes a esposa, ela não entende isso, ela não tem noção do que a gente passou ali em 12 horas de serviço. Entendi. Então acaba... Ela está vivendo os próprios conflitos do dia a dia, isso, com criança, com casa, com trabalho fora. E acaba não tendo a noção do que é tu em 12 horas de serviço, muitas vezes tu tem que tirar a vida de uma pessoa para te não morrer, tu tem que pegar uma criança que foi estuprada, tu tem que ocorrências assim que envolvem Maria da Penha, muitas vezes sequestro, como eu já peguei, ocorrências de assaltos, e então tu acaba chegando muito estressado, e tu tem que ir para a palavra, tu tem que descansar, tu tem que tomar um banho, ficar em silêncio muitas vezes, e muitas vezes a esposa, ou o esposo, ou o familiar, ele não entende, ou até mesmo os filhos não entendem isso, que tu precisa daquele teu momento ali de... A emoção. A emoção dá uma acalmada, tu dá uma descansada, porque tu chegou em casa, né? A gente passa o serviço todo, muitas vezes é tenso, por mais que tu não atenda uma ocorrência, ou que tu não te envolva num confronto, tu tá ali, tu chama a atenção, né? Então, tu não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, 5 minutos, então tu não sabe o que vai acontecer. Então é tenso, tu tem que estar bem
atento durante o serviço, né? Então isso acaba causando um cansaço na mente, né? Tu acaba te cansando. Eduardo, vamos tocar num assunto que é bem velado, né? Mas a gente, de vez em quando, ouve uma notícia aqui e ali. Talvez você, como policial, saiba melhor esses dados. Mas, se eu não me engano, ano passado, nós tivemos o suicídio que eu, assim, tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, de 3 policiais. Fala um pouco sobre isso, como é essa vida, como é esse outro lado, né? Que a gente vê o policial durão, né? Tentando manter a ordem, prendendo e fazendo e acontecendo. Mas o que leva, né? Essa pessoa que aparentemente é tão forte, tão isso, e de repente tirar a sua própria vida. Quais são esses fatores, assim? Foi feita uma pesquisa, né, sobre a minha profissão, né, uma pesquisa a nível mundial, e ela foi considerada a profissão que mais causa depressão, né, por tudo que tu vive durante o serviço, por tudo que tu passa durante as 12 horas de serviço, aquilo vai acumulando. E muitas vezes tu acaba guardando pra ti, tu chega em casa, tu não vai compartilhar com o filho, aconteceu isso e isso, tu não vai compartilhar com a esposa ou com o marido, né, coisas graves assim que tu passou durante o dia a dia, e aí tu acaba guardando aquilo ali pra ti, então muitos desses meus colegas que já cometeram o suicídio foi devido à depressão, devido a guardar para si a carga que carrega durante o serviço, aquilo que tu tem vivido durante o dia a dia. Então eles acabam não expondo, e chega um momento que ele vai acabar explodindo. E aí, como uma forma de tu fugir, ele acaba tirando a vida. Vamos ouvir aqui, então. Mandar um abraço lá para o Gilmar Capra, está nos assistindo, Porto Alegre, Simone Staffa, a Fernanda Lange está nos assistindo, Valdineia Souza, a Neiva mandou um boa tarde. Boa tarde, Neiva. Josiane Martins também está nos assistindo. Isso. A Elisângela de Lima. Ótimo. Um abração para todos vocês que estão aí nessa audiência, né? Estamos aqui falando a respeito dessa profissão, né? De ser militar, de ser um policial, de quão perigoso é, mas ao mesmo tempo quantos riscos o próprio policial passa, e chegando ao ponto, muito bem como o Eduardo colocou, de explodindo, quer dizer, já não tem mais esperança, e para fugir, então acaba tirando a sua própria vida. Precisa de Deus, viu? Acho que esse programa de hoje ele vai chamar a gente para esse olhar sobre esses homens, mulheres também, porque temos soldadas também que estão trabalhando e que precisam ser acolhidos, compreendidos, e precisam conhecer Deus. O Eduardo colocou a profissão dele para servir o reino de Deus. Essa é a grande verdade. Isso é uma coisa que nós devemos fazer, e eu vou pedir para ele compartilhar com vocês algumas coisas que ele já viveu, algumas experiências que ele já viveu, tanto aqui no Presídio de Canoas, todo o movimento que ele fez de distribuição de Bíblias, porque vocês sabem, as igrejas evangélicas têm um trabalho muito bacana dentro dos presídios, e sempre são oportunidades. E também missões que ele teve a oportunidade também de vivenciar até fora do Brasil. Fale para nós, Eduardo, sobre isso. Como eu sempre falo, né, a minha profissão ela abre portas, né, onde muitas vezes algumas pessoas não poderiam entrar, né, onde talvez a senhora não poderia entrar, talvez. Então, através da minha profissão eu consigo isso. Eu consigo entrar. E quando eu coloquei a minha profissão à disposição do reino de Deus, eu comecei a viver algumas experiências que eu não imaginava que eu fosse viver.
Deus começou a me levar a alguns lugares onde eu pude ali falar do Evangelho, pude compartilhar daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, fazendo através de mim. Eu estive trabalhando em Canoas por 2 anos e eu tive a oportunidade de trabalhar no presídio de Canoas, e o meu serviço lá era só cuidar da guarda, ficar cuidando lá numa guarita lá para os presos não fugir. Eu tinha 12 horas que ficar ali, esse era o meu serviço. Era evitar que eles fugissem. Só que durante as 12 horas, tu tem que tomar café, tu tem que almoçar, né? E a nossa alimentação, ela é feita dentro do presídio. E é uma alimentação que é feita pelos presidiários, os que que trabalham dentro do presídio. E num desses dias que eu fui almoçar, eu tava me servindo assim, e os presos, eles estavam falando sobre a Bíblia, sobre o culto que eles estavam tendo lá dentro, né? E eu conversando com um dos presos, né? Eu fui perguntar para eles como é que era o culto, e eu falei que eu era evangélico, que era cristão. E aí um dos presos, ele disse para mim: eu sou um pastor que estou preso devido a consequências do meu passado. Eu estou pagando por coisas que eu fiz no passado, mas eu sou um pastor e hoje eu entendo que Deus me trouxe aqui para dentro para me cumprir a minha pena, mas também para me fazer um trabalho aqui dentro do presídio. Só, que discernimento, né? E ele fazia culto, eu não lembro se era 3 vezes por semana dentro do presídio, ele que convidava os presos lá. Eles têm um auditório lá e eles faziam o culto deles lá. E aí durante a conversa com ele, assim, uns outros que estavam ali, eu tive a oportunidade de falar do Evangelho para eles, e ele disse para mim assim: o que tu poderia me ajudar com algumas Bíblias, algumas coisas? E eu disse: não, as Bíblias eu consigo. E aí foi onde eu conversei com a pastora Nazaré, com o pastor Benites, né? E ela comentou na igreja e nós conseguimos, eu não lembro se foram 26 Bíblias ao todo. Foram muitas Bíblias, né? Foram 26 Bíblias. Até agradecemos os irmãos, vocês são muito maravilhosos, nossos irmãos sempre estão dispostos a ajudar, né? Essa bondade. Eu não lembro quantas Bíblias foram, e todas as Bíblias eu distribuí lá no presídio. Eu cheguei e entreguei nessa caixa, né? Melhor presente, né? Eu chamei o diretor do presídio, né? Que não é assim para entrar as coisas para dentro do presídio, né? Tudo tem um cronograma, tu tem que regras, né? E então eu chamei o diretor do presídio lá, chamei esse presidiário que é pastor lá, ele que estava comandando os cultos lá dentro, e eu entreguei para ele as Bíblias. A própria diretora do presídio, ela disse: não, eles estão fazendo um trabalho bom aqui dentro, muitos presos têm mudado de vida aqui dentro. Glória, apesar deles estarem presos. Que maravilha. Muitos que estão lá dentro, muitas vezes Deus permite eles chegar naquela situação para eles reconhecerem que eles necessitam de Deus. E muitos deles lá têm suas vidas realmente transformadas. Eu tive a oportunidade de 12 presos lá aceitarem a Jesus, nesse tempo que eu estava lá. E eles, em pouco tempo, assim, eles tinham umas penas grandes a cumprirem. Eram com vários crimes de cada um deles, assim, eram uns crimes graves, crimes de estupro, de tráfico, de homicídio, de latrocínio, crimes com penas longas. E eles, no momento que eles decidiram por Jesus e eles começaram a viver uma vida, mesmo eles estando presos, eles começaram a viver uma vida com Deus. Muitas coisas começaram a mudar. Teve presos que tiveram suas famílias restauradas, teve presos que ganharam a sua liberdade muito antes daquele tempo que eles iam ficar dentro do presídio, que eles iam ficar cumprindo a pena. Eles tiveram suas vidas transformadas. Muito deles, até a última vez, o último serviço que eu tirei lá, esses 12 que tinham aceitado a Jesus, eles já tinham sido colocados em liberdade. E esse presidiário, que ele era pastor, eu não sei, mas eu acho que ele até hoje ainda ele tá, porque a pena dele era muito grande.
para ser cumprida. Só que lá dentro ele estava fazendo um bom trabalho, ele estava falando do amor de Jesus. Olha só que ótimo, né? Vamos ouvir aqui. O Michael Rosen, estes homens e mulheres que nos protegem, muitas vezes desamparados com apoio psicológico e precisando de ajuda de Deus nas suas vidas. Jorge Dornelles, Pastora Nazaré, paz, parabéns pelo programa, simplesmente uma bênção. Um abraço. Olha só que lindo. Abração aí, Maicon e pastor Jorge. Hoje, viu, gente, tem mentoria dos homens, todo mundo lá, das mulheres e do Géry também. Vamos lá, Eduardo. Que lindo, né? Tu saber que tu faz um trabalho num lugar assim que praticamente, né? É muito difícil, é um grande desafio e depois tu vê o resultado disso. É um lugar com muita dificuldade, né? Que talvez muitos pastores gostariam de entrar, mas muitas vezes não conseguem entrar lá. Porque para te entrar no presídio, muitas vezes tem que ter autorização da facção que está lá dentro. Porque muitas vezes eles não deixam. E eu, como policial, eu tinha acesso a eles, né, lá dentro. Já estava lá dentro. Eu estava lá dentro, então... Era um missionário, vamos dizer, né? Quando eu fui trabalhar lá, eu não tinha entendido o porquê de eu ter ido para lá, porque eu nunca gostei de trabalhar num presídio e de quando eu comecei a ver o que Deus estava fazendo, eu pude entender que foi Deus que me colocou lá dentro para, através do meu testemunho, mudar a vida daquelas pessoas que estavam lá. Só Deus mesmo, né, Eduardo? Glória a Deus. Bem, gente, vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa Bíblia. Essa palavra aí que o Maicon deu, né, a respeito de que esses homens precisam de um apoio psicológico. É super válido fazer um tratamento. Os psicólogos são ministros de Deus também, preparados para ajudar as pessoas. Mas se nós pararmos para pensar mesmo, nós precisamos disso aqui. Precisamos da palavra de Deus, precisamos da Bíblia, precisamos de um relacionamento direto com a palavra de Deus. Precisamos ter uma vivência. Nós temos lutado, temos falado todos os dias, buscado todos os dias. Essa semana, segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de retomar as nossas capacitações com algumas pastoras, com uma coordenadora. E eu digo para vocês, foram 2h30 de capacitação. E é impressionante como a gente passa esse tempo e ele voa. E durante esse período nós choramos, nos emocionamos muito, porque tomamos ciência de quanto nosso Deus, Ele deseja se relacionar conosco. Nós falamos tanto assim, você precisa se relacionar com Deus. Mas ali nós vemos o quanto Ele deseja estar conosco, nos instruir, para que possamos ser pessoas segundo a sua vontade. E nenhum lugar é melhor do que o centro da vontade de Deus. Você não adquiriu ainda essa ferramenta? Tome o ano de 2020 como uma prioridade para você poder adquirir e poder também fazer uma capacitação e saber manusear essa Bíblia. Porque ela tem um grupo de estudos, blocos de estudo que levam você para abrir o seu coração, ver a sua história e dela tirar muitas lições, aprender de Deus. Essa é a verdade. Vou deixar aqui meu WhatsApp para você, se você quiser pedir que a gente enviamos para qualquer parte do Brasil. O nosso código de área é 51. O WhatsApp é 982-24-2981. Repetindo, código de área 51. O WhatsApp é 982-24-2981. Quando você adquire a Bíblia, você ganha a capacitação. E eu quero dizer para você, ouvinte, nós temos prazer de poder compartilhar com você. É gratificante. Todas as vezes que nós nos reunimos para falarmos da palavra de Deus, para poder trabalhar até com a mentoria bíblica, que é o que a gente está fazendo, que nós nos juntamos, nos reunimos e ali as pessoas têm a oportunidade de ler a palavra e dar sua própria resenha. Então isso é uma construção que está acontecendo nas nossas vidas espirituais.
Amém? Eu vou pedir para o Eduardo. Eduardo, você tem um versículo da palavra de Deus que você gosta muito, né? É um versículo chave para a tua vida. Eu vou pedir que você compartilhe. Você pode ler o versículo e compartilhar conosco. Esse versículo, ele é de o Marcos, né? O capítulo 16. E o versículo, ele é do 15 e o 16, que diz... e disse-lhes, né, Jesus: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem, porém, não crer será condenado. Estes 2 versículos foi a primeira palavra que eu ouvi na minha vida, quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu entrei naquela congregação lá e eu decidi por aceitar Jesus, e me marcou muito. E quando eu tinha 9 anos de idade, que eu tomei a decisão de me batizar, eu também estava escutando uma pregação, eu estava escutando pelo rádio. Os cultos eram transmitidos, né, o culto de domingo à noite era transmitido, e eu não pude ir no culto à noite, no domingo à noite, e eu estava assistindo e a pastora estava falando sobre a salvação, e ela falou sobre esse versículo, ela estava pregando sobre esse versículo, e foi onde eu decidi me batizar. E é um versículo que eu nunca esqueci, muito chave para mim na minha vida, porque é um mandamento de Jesus para todos nós, e falar do evangelho, né? Muitos pensam, eu quero ir fazer missões, eu quero ir para a África, quero ir para outros lugares. É legal você ir para outros lugares, é legal você ir para fora do Brasil, e em lugares assim, mas você tem o seu dia a dia, você tem uma pessoa do seu lado, você tem a pessoa no seu emprego, você tem mesmo talvez uma pessoa dentro da sua casa que não conhece do evangelho, e você tem a oportunidade de fazer missões, de cumprir o ID de Jesus, de cumprir essa palavra. Eu tive a oportunidade de ir para o Peru, de ir para o Uruguai, de ir na Argentina, de ir para a Amazônia, e em alguns lugares fazer missões. Mas no dia a dia você pode fazer missões também. Você pode cumprir essa palavra, cumprir o ID, cumprir o mandamento de Cristo. Amém. Esse é o teu versículo-chave, Esse é o meu versículo-chave. Missões está no teu sangue, né? Está no meu sangue. Ardendo o teu coração por isso, né, Eduardo? Maravilha. Bem, aproveitando esse gancho aqui do Eduardo, que está falando sobre missão, vocês sabem que semana passada nós trouxemos o casal Padovan para ministrarem o treinamento de Casa de Paz. Nós tivemos mais de 120 pessoas fazendo esse treinamento, e era o que nós esperávamos e muito mais também, porque as pessoas que fizeram o treinamento, eles saíram com o seu coração incendiado, tanto uns em oferecer a sua casa para ser uma casa de paz, porque na sua família ainda tem pessoas que não entenderam a fé, porque eu acredito que a não aceitação, na maioria das vezes, vem pela não compreensão. Eu não sei, as pessoas vão criando uma série de conceitos completamente contrários às verdades de Deus. Vão criando preconceitos até com relação à fé cristã. Então, elas não... Para elas é muito difícil um dia ela entregar a sua vida para Deus. Então, tem pessoas que se disponibilizaram a sua casa. Não, eu quero... porque lá na minha casa tem meu filho, ou tem meu marido, eu quero fazer esses 8 dias, essa caminhada de 8 dias de Casa de Paz dentro da minha casa, para que aquela pessoa da minha família, tio, enfim, vovó, até crianças, sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. É o ID, né? O ID de Jesus. Como também a maioria das pessoas que vieram e disseram, eu quero ir. Eu quero ir lá, eu quero ser um desses 70. Foi enviado por Jesus, né? Então eu quero ir, quero fazer. Nós vamos começar agora no mês de março. Nós fizemos o treinamento de um modo geral. Agora nós vamos fazer o treinamento no mês de março específico. E a partir de abril, do mês de abril, vão começar todas as nossas casas de paz. Juntamente, agora em março começam as nossas células, né?
voltar a funcionar de novo, porque o pessoal estava de férias. Mas em abril vem assim uma enxurrada de Casa de Paz. Nosso alvo serão 50 Casa de Paz. Vamos ter 100 pessoas envolvidas, porque serão duplas que vão fazer esse trabalho. Quem sabe você aí que está nos ouvindo, você deseja receber uma Casa de Paz. É só entrar em contato conosco, que nós já vamos, então, vendo quem vai na sua casa fazer esse trabalho. Eduardo, faça suas considerações finais. Você pode falar aos nossos ouvintes, você pode falar como um policial, você pode falar como um cristão, você pode dar uma dica, enfim, a palavra é com você. Como eu falei, né, da gente cumprir o ID, né, eu queria deixar para você que é cristão, essa palavra, que no seu dia a dia, onde você estiver, dê o exemplo. Nós somos cartas vivas. Então, com a sua vida, talvez você então não precise falar nada do Evangelho, não falar nada de Jesus, mas as suas atitudes mostram que você vive uma vida com Deus, que você mostra aquilo que Deus tem feito na sua vida. E como policial, nós estamos chegando aí num feriado de carnaval. Você que vai pegar a estrada, cuide os horários de mais movimentos, cuide na estrada. Revisão do carro, que é uma coisa que a gente não falou, carro, né? Como a pastora falou no início, saia com calma, não saia apressado, que nessa época é uma época onde dá muito, o índice de acidente aumenta muito, o índice de morte no trânsito aumenta muito. Então, saia com calma, não saia apressado. Se você vê que é um horário que você vai sair, está muito congestionado, deixa para ir mais tarde. Você não vai morrer por esperar, né? Então, que eu deixo aí nesse feriado aí, tenha cautela nas estradas. E você que é cristão aí, não esqueça de cumprir o ID. Não esqueça de cumprir o mandamento de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Eu quero dizer para vocês que encerrar a parte de hoje, né, nosso programa hoje, sobre uma parte da Bíblia que fala assim, que os anjos gostariam muito de trazer a mensagem da salvação, mas Deus não os permitiu. Ele deu isso aos homens. Essa responsabilidade é do homem. E provavelmente a gente pense assim, por que o homem? Porque Deus queria exercitar em nós a tolerância, a paciência, o não julgar também, nosso, do homem. Porque às vezes a gente pensa assim, que só nós podemos, só eu tenho capacidade, porque eu tenho um título para pregar o Evangelho. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer salvar a todos em todos os níveis. Deus quer alcançar todas as pessoas. Mesmo que você se sinta muito imperfeito. Eu não tenho uma faculdade, eu não tenho uma teologia, eu não tenho conhecimento. As pessoas vão me fazer perguntas, eu não vou saber responder. Leia a Bíblia, porque a Bíblia se cumpre na nossa vida. Ore, tenha altar secreto com Deus, porque quando você estiver falando, não é você que vai falar aquele coração, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai falar através de você. E quando você falar que não é a sua palavra, é a dele, o coração daquela pessoa que está ouvindo vai arder. Não fique pensando na sua fraqueza, nos seus pecados, e não fique condenando quem está fazendo. Apenas faça, peça a misericórdia de Deus. Hoje o Eduardo falou uma frase que eu ouvi essa semana, que o arrependimento
o desejo de consertar abrevia o tempo de correção. Então, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós endireitarmos em Deus as nossas veredas, colocar muros em uma vida espiritual saudável, maiores serão a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Então, não julguem o que prega, não julgue aquele que está fazendo a obra de Deus, porque ele não está fazendo a obra dele, ele está fazendo a obra de Deus. E Deus zela pela sua palavra. Toda palavra que penetra no coração de uma pessoa, às vezes a gente não vê o resultado naquela hora. A gente vai ver mais tarde. Quantas pessoas na minha vida eu tive oportunidade de fazer aconselhamentos e eu pensava assim, essa pessoa aqui nunca vai, a vida é muito tumultuada, isso aqui não vai dar em nada. Passavam-se os anos, passava o tempo, quando eu via aquela semente que com tanta dificuldade foi colocada num coração pedregoso, em outro lugar ela estava florescendo, porque não era minha, porque era de Deus. E tudo que fazemos é para a glória dele, é para a glória de Deus. Hoje é dia de salvação e você tem a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, entregar sua vida para Deus. Basta tão somente você verbalizar, verbalize, diga a Deus, eu reconheço que eu sou uma pessoa pecadora, eu me arrependo, eu quero uma nova vida em ti. Então faça isso e imediatamente, isso é fé, o Espírito Santo de Deus vai habitar no teu coração. Uma boa tarde para todos vocês e até quarta-feira que vem, das 17 às 18. Agradeço Eduardo, Gabriele, que está aqui conosco também, só nos assistindo juntos aqui. E Deus vos abençoe. Tenham um final de semana, feriadão glorioso na presença de Deus. Que o Senhor nos guarde. Um beijão para vocês. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí e se cuidem aí nesse final de semana, no feriado aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês.